Segunda de Pedro, capítulo 3. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Palavra de Deus. Que o Senhor seja com todos nós, suas palavras sejam ditas segundo a sua misericórdia, que todos os ouvidos estejam abertos para a palavra, e que o Senhor livremente conosco fale. É a nossa oração em nome de Jesus. Os que concordam, tomem assento, dando glória a Deus. 1 de João 2,18, João diz: filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Quando nós olhamos para este segundo ou terceiro capítulo da segunda carta de Pedro, nós vemos Pedro querendo resolver um problema sério da igreja na época, porque eles estavam desacreditando sobre a questão da volta do Senhor Jesus. E quando eles fazem a pergunta, falando que Deus está tardando, onde está a promessa da sua vinda? Esse argumento, essa forma de falar dos hebreus, dos judeus, era uma forma de dizer que esta vinda não tem mais nenhum fundo de verdade. Só que Pedro está agora respondendo a eles que o Senhor virá. Que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. E que Ele não tarda a sua promessa, porque Ele está agindo com longanimidade, porque quer salvar ainda vidas, mas a vinda dEle é certa. E Ele nos revela algumas coisas sobre essa vinda dEle, algumas que aconteceriam imediatamente e outras
dentro da escatologia. Por isso, nesta noite, irmãos, vamos olhar para esse texto e para o que João diz sobre as necessidades dessa última hora. 2000 anos aproximadamente se passaram dessa resposta de Pedro. 2000 anos, e muitas coisas aconteceram. Mas quando nós olhamos para as coisas que hoje estão acontecendo, nós vemos, entendemos que a última hora está nos últimos segundos dela. O Senhor Jesus, Ele está para voltar a qualquer momento. A noiva verdadeira, as virgens prudentes, as pessoas que de fato estão ligadas em Deus, percebem isso, discernem isso. Vai ter um dia, meus irmãos, que nós vamos acordar com a sensação diferente de todas. Nós vamos acordar parecendo que o céu está se movendo. Alguma coisa extraordinária está se movendo. E isto será a aproximação do noivo da igreja. Isto será o movimento da eternidade para conclamar, chamar a noiva do Senhor para subir ao seu encontro. Haverá um sentimento, eu falo pelo Espírito do Senhor, haverá um sentimento novo dentro de nós, Carácia, no dia da volta do Senhor, aleluia. Pode estar acontecendo poderá estar acontecendo qualquer coisa terrível, mas a nossa alma vai estar alegre naquele dia. Dabai Kandashai. Porque o Espírito do Senhor que habita em nós já terá sabido que aquele é o dia do arrebatamento da igreja do Senhor. Nós já estamos nos últimos segundos desta última hora. Aleluia, glória a Deus. E nós estamos diante, por causa disto, de 3 necessidades urgentes da última hora. A primeira necessidade urgente da última hora, porque o Senhor está voltando, porque pode ser agora. A primeira necessidade urgente é o avivamento da igreja. A igreja que vai subir ao encontro do Senhor é a igreja avivada. E quando eu digo avivada, eu estou dizendo aquele que tem a presença da vida de Deus nele, aquela que tem a presença da vida de Deus nela, avivada. A vida recebeu vida. Avivamento é Deus em nós. Não é Deus visitando nós, é Deus permanecendo em nós. Aí Andokobá Shaddai. E deixa eu esclarecer uma coisa importantíssima para nós. Avivamento não é para a terra, avivamento é para a igreja. Avivamento não é para os perdidos, avivamento é para os achados. Avivamento não é para aqueles que estão mortos em delitos e ofensas no pecado. Avivamento é para uma igreja que às vezes já está até morta, mas Deus quer avivar. É isso que lemos de 11 a 14 de 2 de Pedro, aleluia. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser
em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Observe que de 11 a 14 nós falamos 3 vezes a palavra aguardando. É a palavra-chave desses versículos, que quer dizer aguardar com grande expectativa, aguardar com fervor, aguardar com empolgação. Dagai, darachai. Ele vai voltar para quem está empolgado, ele vai voltar para quem está cheio do fervor, ele vai voltar para quem está avivado. Rabaim barachai. É por isso que Paulo aos Romanos, no capítulo 12 e o versículo 11, ele diz assim: no zelo não sejais remissos. Sabe o que ele está dizendo? Se você vai andar, não vai devagar. Se você vai amar, não ame devagar. Se você vai perdoar, não perdoe devagar. Se você vai ter um ministério, não tenha ministério devagar. Se você tem um ministério, não seja um ministério meia telha e meia tijolo. Se você tem compromisso com Deus, não seja pela metade. Se você vai fazer, faça bem feito. Ramai, darashamai, godariatushai. Por isso a igreja, a primeira necessidade urgente desse tempo é o avivamento da igreja. Não é o avivamento da Regional Formosa, é o avivamento da igreja do Senhor na terra. Ele pode começar o avivamento da terra através desta igreja, ou através daquela, ou da outra, mas ele começa, mas com o interesse de avivar a todos. Ele acende uma chama para incendiar a floresta. Ele acende um homem para incendiar um povo. Ele acende, aleluia, um profeta, uma profeta para incendiar uma nação inteira. Dakamando Rashai. Ele derrama fogo do Espírito Santo no cenáculo, Arakassai, e 120 ali ajoelhados são avivados, Cadabraçai, mas ele aviva e diz: agora vão até os confins da terra e espalha o avivamento. A necessidade é urgente. Você precisa de avivamento nessa noite. A necessidade é urgente. Nosso ministério precisa de avivamento. A necessidade é urgente. Os adolescentes precisam de avivamento. As crianças precisam de avivamento. Os senhores precisam de avivamento. As senhoras precisam de avivamento. Você precisa agora mesmo de avivamento. Escute uma coisa: avivamento, escute isso, a necessidade do avivamento para você, para mim, é mais que a necessidade de alimentar, de comer. Avivamento não é derramado para quem não tem fome. Avivamento não é derramado para quem não busca. Alguém pode ser até batizado no Espírito Santo sem oração, sem jejum, sem nada, mas se o Espírito Santo permanecer, ele vai levar essa pessoa ao jejum e à oração. Tarabaganu, xarabacandarai. Deus pode batizar uma pessoa toda destroçada com a vida, que não tem nenhum interesse de viver uma vida com Deus, mas se o Espírito Santo permanecer, a partir de então, agora o interesse é ser santo para glorificar o Santo Jesus.
Canaramachadaia. A igreja de hoje precisa de avivamento mais do que precisa de comer. A igreja de hoje precisa de avivamento mais do que precisa dormir. A igreja de hoje precisa de avivamento mais do que precisa beber água. A igreja de hoje precisa de avivamento mais do que casamento, mais do que restauração do casamento. A igreja de hoje, ela precisa de um derramamento de glória sobre ela, e ela precisa, tomada pelo Espírito Santo, se levantar. Adarabai. Por quê, pastor? Porque é já a última hora. Você acha que o Danilo se casaria se soubesse que a Giovana, ela ama o Danilo? Quero só dar um exemplo, porque nós fizemos o noivado aqui. Você acha que o Danilo se casaria com a Giovana se ela não o amasse? Me respondem. Você acha que a Giovana casaria com o Danilo se ela soubesse que ele não ama ela? Você acha que Jesus vai casar com uma noiva que não ama ele? Ele não é bobo? Que jeito que eu caso com ele? Quem quer casar com Jesus? Eu quero. Pergunta, que jeito que eu caso com ele, pastor? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Quem ama a Deus, ama a casa dele. Quem ama a Deus, ama culto de estudo bíblico. Quem ama a Deus gostaria de estar na casa de Deus todos os dias e habitar nela. Quem ama a Deus perdoa com facilidade, porque não quer perder o grande amor da sua alma. Quem ama a Deus confessa Jesus de verdade e não fica deixando para depois. Eu atendi uma pessoa a hora que eu estava chegando, afastada de Deus, da casa de Deus. E aí, ele pediu uma ajuda. E de repente eu comecei a falar com ele: você está vivendo uma miséria de necessidade física, mas a sua pior miséria é não ter Jesus. Não, eu tenho Jesus como meu único Senhor e Salvador. Falei assim: não, você está desviado. Resumindo, você está desviado, você não tem. Qual que é a igreja que você faz parte? Qual é o pastor que você tem? Você bebe, você tem vício, você não sei o que, não sei o que. Ele disse: é assim mesmo. Começou a chorar. Falei: a sua maior miséria é não ter Jesus. E este estava afastado. Agora escute, maior do que esta miséria é estar na igreja e não ter Jesus. É estar às vezes no altar, é às vezes ser o pregador da noite e não ter Jesus. É estar dentro da igreja e fora de Jesus. Estar dentro da igreja e vazio de Deus. Deus quer derramar avivamento. Deus quer derramar avivamento. Deus quer derramar avivamento. Eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Daramanacai, quando? Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Arabagaçai. Teologicamente, os últimos dias começam na vinda de Jesus, quando ele veio a primeira vez, aleluia. Agora, revelando a palavra que Deus nos deu, os últimos dias estão na última hora, e a última hora dos últimos segundos é hora de avivamento. É hora de avivamento. Arabagai, vê se não está alto demais o som aí, por favor. É hora de avivamento. Eu quero que ninguém reclame desta palavra porque o som está alto. Você tem que prestar atenção no que Deus está falando conosco. Glória a Deus.
Escute uma coisa, agora você tirou até o retorno aqui, o povo aqui está tranquilo. Glória a Deus. Escute uma coisa importantíssima, meus irmãos. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, tão conhecido, quando veio o primeiro avivamento para a igreja. A igreja do Senhor Jesus, Gabriel, ela nasceu avivada. Está escutando? Os obreiros do altar estão ouvindo bem? A igreja do Senhor Jesus nasceu avivada. É inadmissível um obreiro que não esteja avivado. Porque o obreiro é representação de Deus. Baraganá Shamai. No capítulo 2, de 1 a 4, todos estavam reunidos no mesmo lugar. E o que acontece? Todos foram cheios do Espírito Santo. Esse é o modelo de igreja que nasceu. Não foram 119 cheios dos aproximadamente 120, não. Todos foram cheios. A promessa diz respeito a você. A promessa diz respeito a você. A promessa diz respeito a você. A promessa é para a igreja toda. Todos. Toda a casa foi cheia da glória de Deus e todo o povo foi cheio. O modelo de igreja bíblica avivada. E outra coisa, queridos, apesar das controvérsias, das batalhas teológicas, cessacionistas, calvinistas, arminianistas, pelagianos, e tanta coisa que o povo fala por aí, apesar disso, escute uma coisa, nós somos pentecostais. E pentecostais, não está na Bíblia que o crente é pentecostal. Nós falamos que somos pentecostais porque o nosso modelo de igreja é aquela que o Espírito Santo no dia de Pentecostes desceu. É a igreja que fala línguas estranhas. É a igreja que fala a língua dos homens e língua dos anjos. 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 12 a 14. Nós temos dos céus, língua dos homens, língua dos anjos e línguas estranhas. É o Senhor que nos abastece da sua presença. A igreja pentecostal, ela tem os mistérios de Deus nela. Ela tem os dons de Deus nela. A igreja pentecostal é a igreja que nasceu em Atos capítulo 2, portanto ela tem a vida de Deus nela. Nós podemos ser perseguidos, mas não somos desanimados. Nós podemos ser odiados, mas nós amamos. Alguém pode tentar nos amaldiçoar, nós abençoamos. É uma igreja avivada. O que acontece com essa igreja? Deus enche ela. Ela agora sofre perseguições. E ela espalha no mundo todo. E houve um homem que deixou Deus tomar ele. Um homem que ousou dizer: já não vivo eu, Cristo vive em mim. Isso me ensina muita coisa. Uma destas coisas é: se Deus vive em mim pela pessoa de Jesus Cristo, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei para onde vou, nem de onde venho, mas eu sei uma coisa: Ele vai me soprar todos os dias, Ele vai me levantar todos os dias, Ele vai me convencer todos os dias, Ele vai fazer de mim um instrumento vivo nas suas mãos todos os dias. Paulo deixou o Espírito tomar ele, e ele se tornou o maior evangelista de todos os tempos. Ele se tornou o doutrinador da igreja. Que revelações tremendas este homem teve. Aí Braçai foi perseguido. Muitas vezes, muitos açoites, prisões, frios, vigílias, perseguições, falsos irmãos. Nunca desistiu.
nunca recuou, nunca baixou a cabeça, pelo contrário, ele dizia: eu sei em quem tenho crido. Ele dizia: as aflições do agora, as tribulações do agora, as tempestades que eu enfrento agora, não podem comparar com a glória do porvir. A igreja avivada, ela espera a volta do Senhor. A igreja avivada, ela ama a glória do porvir. A igreja avivada está se preparando para morar lá, para chegar lá. A igreja avivada está lavando os ouvidos no sangue de Jesus, para ouvir o soar da última trombeta. Tem alguém que quer avivamento? Rabadacassai, levanta suas mãos, seja avivado pela palavra, sejam avivados, sejam avivados. Aracadaraim baruha samai, Aracassuramanda. Atos 2, 17 a 20. A palavra diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, as minhas servas, naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios no céu em cima, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor. Abadaçadaia. A igreja avivada é a igreja do sobrenatural. Eu te convido a fazer parte desta igreja da última hora. Ora, badaracaçaia. Ei, se você entregar sua vida para Ele, Ele vai mudar todo o GPS da sua caminhada. Aí, Aramacotarabai, Ele pode mudar a sua profissão, Ele pode mudar o seu dia a dia, Ele pode mudar tudo na sua história. Se você deixar Ele entrar, sabe o que Ele vai fazer? Aí alguém diz, como disse o pastor Edson: é só eu me aproximar de Deus, as coisas bagunçam. É só eu aproximar de Deus. Tem gente que fala assim, né? Quanto mais gente reza, mais assombração aparece. Aleluia. Não, é porque se você se aproximar de Deus, Ele vai mudar a sua trajetória. Como assim, pastor? Quando eu estava sem Deus, eu andava onde eu queria. Não, vou para Caldas Novas na farra fulano de tal. Não, vou para o litoral lá em Ubatuba na farra fulano. Não, agora nós vamos para Salvador. Nós vamos para Porto Seguro na farra fulano de tal. Não, nós vamos para a fazenda fazer isso e não sei o quê. Eu andava para onde eu pensava que poderia e deveria. Um dia Jesus me encheu. Me salvou, me libertou e me encheu. Para você ter uma noção, eu estou na cidade que eu disse que não viria. Quando eu vim a Aná, falei: não, não é aqui não. Não gosto disso não, não é não. Cheguei em Goiatuba, fui em Tumbiara, Deus falou: é lá. Pois é, é lá. Porque agora não é mais eu. É Ele. Sabe qual é o seu problema de não mudar de vida? É que você não aceita isso. Você não aceita isso. Tem que ser do seu jeito, porque você é inteligente. É aquele inteligente burro. Todo inteligente que nega a vontade de Deus é burro. Inteligência verdadeira é aceitar o propósito de Deus. Está achando bom ou está achando ruim? O inteligente é aquele que se rende à vontade de Deus. Deixa eu te falar, você pode estar dentro da prisão, se é vontade de Deus, é boa, perfeita e agradável. Danai comandai, porque na vontade de Deus, acima de tudo, está a salvação sua, a salvação minha, a salvação nossa. Orabanaia, na vontade de Deus está: eu vou te encher da minha glória. Alguém tem coragem de se render a Ele?
É hora de avivamento para a sua vida, é hora de avivamento para a minha vida, é hora de avivamento para a sua família, é hora de avivamento para o seu ministério, é hora de avivamento para a sua chamada, é hora de avivamento para a sua história, é hora de avivamento para tudo que diz respeito à sua vida. Recebei o derramar do Espírito. Aleluia. Você nunca sentirá alegria em tudo isso aqui, se os teus olhos não estiverem voltados para o céu. O homem natural, o homem sem Deus odeia as coisas de Deus. É tortura. E eu falo porque já estive de lá. E graças a Deus estou de cá e não quero sair mais. É daqui para o céu. Mas o homem, 90% rendido a Deus, você vai achar 3 cultos por semana demais. Um homem, 90% rendido a Deus, vai achar 3 cultos por semana demais. Uma mulher 90% rendida a Deus, não vai gostar que o seu marido ore tanto, jejue tanto, tenha tanto compromisso com a igreja. É por isso que Deus não quer 90% do homem. Ele não quer 90% de uma mulher. Deus quer ou 100% ou nada. Danavai, Kodoshamai, é de todo o coração, com toda a força, com todo entendimento, com toda a alma. Arabatai, a palavra todo aqui no grego é 100%. Danashai, é por isso que a proposta tão repetida aqui é: negue-se a si mesmo. Quem quer seguir Jesus nesse avivamento da última hora? Vou perguntar de novo: quem quer seguir Jesus neste avivamento da última hora? Negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. Se não negar, não dá. A pessoa que negou-se a si mesmo jamais negará Jesus. Porque quem nega-se a si mesmo se torna dependente de Jesus. Eu vou te dar uma ilustração que o Espírito Santo está pondo na minha mente aqui. Eu acabo de negar a mim mesmo, eu não tenho onde segurar. Eu neguei. Eu tenho que segurar em Jesus. Eu tenho que grudar em Jesus. Por isso que muitos de nós somos independentes. Nós até oramos, mas dependemos da nossa inteligência. Nós até oramos, mas quando acontece alguma coisa, a gente pensa que é o homem, que é o fulano, que é o ciclano, que é o pastor, que é a pastora, que foi o fulano obreiro, foi o pai, foi o padrasto, foi a tia, foi o não pagador. Mas quando você negou-se a si mesmo de verdade, seu sentimento é: o que o Senhor quer com isso? Por quê? Porque eu não decidi, foi o Senhor que decidiu. Eu não fiz, foi o Senhor que fez. Eu não fui, foi o Senhor que me enviou. Será que alguém entende isso? Danabastu Daracai. Onde você está, Isaac? Eu estou na terra de Gerar. Mas não tem fome aí? Não está, o deserto aí não está terrível? É mesmo. Senhor, para onde eu vou? Tu não vai, tu fica. Não, mas fome, deserto, sequidão, secura. Eu quero você aí.
tudo seco, não tem futuro. Deus quer que eu fique aqui? Ué, Gênesis 26. Então, vou semear. Não, mas a terra está seca. Não tem probabilidade dessa planta nascer. Não, mas ele falou que a minha direção é essa. Esse cara é doido. O trem está seco. Não tem água. Não tem irrigação aqui em Israel. O que esse camarada está fazendo? Não tem água. Não tem irrigação. Mas tem direção. Onde é que Deus prospera o servo? Na direção. De repente começa a nascer. De repente a planta aparece, talvez não tenha uma cara muito bonita, porque era seca, mas quando ele vai colher, 100 por 1. A maior colheita, 100 por 1 ele colheu. 26:12. Então, por que é que isso está escrito na Bíblia? Porque Deus quer nos instruir. Tem hora que não é ir para os Estados Unidos. Tem hora que não é ir para a Suíça e Suécia, duas nações poderosas financeiramente. Não. É ouvir a voz de Deus. Onde é, Senhor, o meu lugar? Aí vem o segredo. Se o lugar é no Vale de Gerá, você deve semear. Deus falou com você que o seu lugar é nessa igreja. Cadê a semente? Tem que semear, não é dinheiro que eu estou falando não. Tem que pôr coração, tem que pôr vida, tem que fazer parte, tem que estar no meio. Tem que produzir. Carabadá, Shadaia, receba o avivamento em nome de Jesus. Receba avivamento em nome de Jesus. É a primeira necessidade urgente. Qual que é a segunda? O que aconteceu com esta igreja que recebeu o avivamento? Evangelizou a terra. A segunda maior necessidade é evangelismo em toda a terra. Diga: avivamento é para a igreja, é para mim. Diga: evangelismo é para os perdidos. E eu tenho um conselho para nós. Se você não tiver avivado, não vai pregar não. Tem muito mais hoje escândalos. E as pessoas infelizmente desviaram por causa de escândalos, do que pessoas firmadas em bons testemunhos. É por isso que primeiro Deus encheu a igreja. Primeiro Deus avivou cada servo, cada serva. E esse avivamento foi tão forte, que eles se tornaram testemunhas de Jesus. Mártires. Não negaram Jesus por nada. Estou querendo o quê? Me matar? Mata logo que eu quero encontrar com Ele. O avivado ama Deus sobre todas as coisas e não nega Deus. Teve gente que teve livramento e teve outros que não aceitaram o livramento, porque para eles era uma honra morrer por aquele que morreu por eles. Raganansu, Rabai, Adai, antes de pregar, que o evangelho seja uma realidade na sua vida. Danamashai, Orabai, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação, para a mudança, para a transformação de todo aquele que crê em Deus. Eu não me envergonho do evangelho, e nós temos que dizer: e o evangelho não se envergonha de mim. Arabai, Corabás. Tem que ir para o mundo todo.
É isso que Pedro revela no versículo 9 e 10 da segunda epístola do capítulo 3 que nós lemos. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O propósito do evangelismo, primeiro, porque Deus quer salvar, diga isso. O propósito do evangelismo, primeiro, o propósito do evangelismo primeiro é o quê? Porque Deus, diga, porque Deus quer salvar. Ele é longânimo, Ele quer salvar a todos. E por que Ele quer salvar? Porque haverá um fogo aceso que não se apagará. Deus nos ama tanto que arrisca o seu povo para pregar o evangelho e arrancar pessoas do fogo eterno. Primeiro, Deus quer nos salvar. Quantos amam a Jesus? Quantos amam o que Jesus ama? Então vamos em busca. Deus prova o seu amor para conosco, quando deu seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. É necessário ir a eles. É obrigação ir a eles. E se nós temos o avivamento, queridos irmãos, nós temos a compaixão. Porque avivamento é a presença de Deus. Diga em mim. Diga, avivamento é a presença de Jesus Cristo em mim. E diga, não é só a presença, é a presença com a essência. É aquela história do camarada que chegou para o perdidão e disse, eu te amo, meu irmão. Ele disse, rapaz, tipo o cara está todo noiado lá, você nunca me viu, brother? Você nunca me viu, você me ama o quê? Você é a primeira vez que você me vê, rapaz. Você me conhece? Eu disse, mas eu não te amo porque eu te conheço. Eu te amo porque eu conheço Jesus. Será que alguém pode dizer isso para aquelas pessoas que você acha que são difíceis de serem amadas? Qual é, pastor, o sinal de que Deus vive em mim? Evangelismo. A samaritana foi meio-dia, aproximadamente, buscar água, porque não queria ver ninguém. Ela se marginalizava pela vida pregressa. 5 maridos, o que ela tinha agora não era dela. Aquela vida que ela não queria julgamento de ninguém. E de repente, quando ela vai no capítulo 4 de João, tem Jesus à beira do poço. Eu estou aqui por causa de você. Mas não queria encontrar ninguém, não. E ela tanto não queria encontrar, porque ela vai ironizando o que Jesus vai falando com ela. Como é que tu, judeu, fala comigo, samaritana? Como é que tu me pede água assim? Ela vai ironizando. Eu vou te dar uma água. Mas tu tem que beber. Se beber, tu não vai ser mais a mesma pessoa. Ela está dizendo, não pode conversar comigo. Jesus está dizendo, eu quero conversar com você. Não, é onde que está a adoração? Não, eu quero resolver o seu problema. Não, eu sei quando o Messias vier, eu sou o Messias. Jesus não fala isso para ninguém, mas fala para ela. Aleluia!
E aquela mulher aceita a proposta de Jesus, ela bebe a água espiritual de Jesus. O que acontece imediatamente? Ela vai evangelizar. Jesus chega para o endemoniado de Gadara, o gadareno, tem uma legião de demônios nele. Acontece o que acontece, os demônios vão para os porcos, acontece por aí de coisa, ele é liberto por Jesus Cristo. E aí ele fala assim, eu quero seguir o Senhor. Jesus fala assim, não, primeiro tem uma missão. Vai para Decápolis, vá para as 10 cidades, vá para o seu povo e anuncie o que Deus tem feito na sua vida. Zaqueu desceu da árvore e recebeu Jesus gostoso, com graça, com alegria, aleluia, e disse, Jesus, vamos lá em casa então que eu vou levar o Senhor. Quando Jesus chegou na casa deles, hoje veio salvação nessa casa. O carcereiro perguntou para Paulo, o que nós fazemos? Paulo diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Primeiro tu és salvo, depois a tua casa, você leva Jesus para ela. Arabaxou, Arabagá, Xandaraia. A igreja foi cheia do Espírito Santo e saiu pregando o Evangelho. Você não vê história de família, você não vê história de conquistas materiais dessa igreja, você não vê outra coisa, senão a igreja espalhando-se na terra para dizer, achei o Salvador. Nós temos a palavra do Salvador e o Salvador da palavra. Jesus está voltando, quer derramar avivamento na igreja, e quer levar essa igreja a ganhar as almas do mundo todo. Carabachuramanda, diga comigo, é uma igreja curada, curando, é uma igreja avivada, avivando, é tendo vida e semeando vida. Quem gosta de caldo de cana aqui? Seus goianos, do pé rachado. Quem gosta de pastelzinho com carne de cana, caldo de cana? Diz que o 22 lá gosta também, né? Escute aqui uma coisa. Você descobriu que a maioria aqui pelo menos gosta de caldo de cana com pastel de coisa. De carne ou de queijo, com gariroba, com seja lá. Tem tantos, né? Irmão, tinha um perto de Itumbiara quando eu morava em Goiatuba, que quando eu ia pregar em Uberlândia, alguma coisa ali, eu parava lá. Atrás de um posto ali na BR, era sacola de pastel. Irmão, eu não estou mentindo e eu não minto. Desse tamanho. Tinha uns meio quilo de carne moída dentro. Não era, amor? E era um real. Não, eu parava lá e pegava aquela sacolona. Se tu soubesse disso e soubesse que eu gostava, você não ia falar para mim? Sim ou não? Se você gosta de caldo de cana e sabe que o fulano tal gosta demais, e tu bebeu um que chegou minar água nos seus ouvidos. Demais, não foi? Hã? Você foi tomar aquele café. Aí água na boca dos outros. Aí chegou a sair aqui falando, nossa, eu tenho que falar isso para o pastor. Sim ou não? Quem já aceitou Jesus aí? Quem já experimentou Jesus? Orabá, xaramandaraga, xandaraia. Aleluia. A igreja avivada, ela quer apresentar Jesus para a terra inteira. Oh, aleluia. Arabachandaraia. É por isso que Jesus, quando ressurreto, ele disse assim, vamos para o cenáculo até que sejam cheios do Espírito Santo. E aí, diz ao seu povo, agora vai até os confins da terra, porque eu tenho todo o poder no céu e na terra. Eu enchi vocês para encherem outros. Eu salvei vocês para salvar outros.
Eu avivei para que vocês sejam espalhados e cheio da minha unção, anuncie o Salvador, porque eu quero salvar a todos. E aí, por último, primeira necessidade. Primeira necessidade, avivamento da igreja. Primeira necessidade. Segunda necessidade, evangelismo em toda a terra. Terceira necessidade urgente, porque ele está voltando, discernimento e resposta ao avivamento e ao evangelismo. A igreja precisa dar resposta para esta necessidade. É fato, Deus quer avivar. É fato, Deus precisa avivar. É fato, Deus não quer mornidão. Deus não quer meio termo. Deus quer empolgação, fervor. Deus quer avivar, mas a pergunta é: você quer avivamento? É preciso discernir isto. O meu Senhor está precisando de mim nesses dias. O meu Senhor está precisando da minha rendição nesses dias. O Senhor está precisando de obreiros. O Senhor está precisando de obreiras. É urgente, é urgente. Quem há de ir por nós? Tem que discernir isso e se render. O diabo tem conseguido separar e dividir muitos cristãos. O diabo tem conseguido desanimar muitos crentes. O diabo tem conseguido parar muitos ministérios. O diabo tem conseguido calar muitas bocas. E isso é a resposta que não estamos cheios. Porque o diabo não cala um homem cheio de Deus. O diabo não cala um adolescente cheio do Espírito Santo. O diabo não cala um homem, uma mulher, um servo, uma serva, um jovem, uma jovem cheia do Espírito. Precisamos de avivamento urgente, urgente, urgente. Enchei-vos do Espírito. O mundo precisa discernir isso, que o evangelismo é o escape, é Deus tirando a condenação. A igreja precisa discernir, que precisa ser cheia e anunciar. O mundo que recebeu o anúncio tem que dar resposta, tem que discernir. Quando Pedro, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, se levanta, de 14 a 23, ele vai pregar, ele vai explicar o que está acontecendo, promessa de Joel, Deus falou através de Joel, e ele vai falar da crucificação de Jesus, vai dizer que os pecados mataram Jesus, e ele vai dizer que Jesus agora é o Salvador, ou seja, ele foi avivado, e agora evangelizou, pregou. Haviam, segundo os estudiosos, aproximadamente 30.000 pessoas em volta do cenáculo. Quando Pedro pregou dentro de uma teologia maravilhosa, revelada por Deus, que agora ele estava cheio de Deus, 3.000 pessoas discerniram e se renderam. Isso quer dizer que 27.000 não discerniu. E se fosse 20.000, então 17.000 não discerniram. Mas 3.000 discerniram. E sabe o que eles fizeram depois que discerniram?
Aí que está o segredo. A pessoa que ouve o evangelho e discerne, ele quer saber como fazer agora. Eu já tive muitas pessoas que aceitaram Jesus, chegaram aqui para mim e disseram: pastor, eu quero tudo de Deus. O que eu faço para ser mais cheio? Eu quero, o que eu faço? Como que eu jejuo? Como que eu oro? Eles já sabem como se aproximar. E aí o que é que esses 3.000 aproximadamente fazem? Eles fazem: varões, que faremos? Nós queremos aquilo que vocês receberam. Nós queremos o evangelho que você pregou, as boas novas. Que faremos? E aí Pedro falou assim: vocês disseram, eu estou parafraseando para entender a mensagem, ok? Vocês discerniram bem. A primeira coisa que vocês têm que fazer para que o que está em nós vá para vocês também é arrepender. É por isso que a igreja, escute isso, é por isso que a igreja não pode pregar se não for avivada. Porque a igreja que está em pecado não prega arrependimento. E se não pregar arrependimento, não é o evangelho. Você pode estudar a Bíblia o tanto que você quiser. A primeira palavra da pregação do evangelho é arrependei-vos. Então quem está em adultério não tem como dizer para alguém arrependei-vos. Quem vive na mentira não tem como dizer para alguém arrependei-vos. É necessário avivamento, é necessário a vida de Deus em nós. A vida de Deus em nós nos santifica. Aí Pedro fala para eles: arrependei-vos. Por que temos que arrepender, Pedro? Para que sejam apagados os vossos pecados. E vocês recebam tempos de refrigério. E venha sobre nós, com o capítulo 3, venha sobre nós o dom do Espírito. É necessário o perdido discernir para poder aceitar. E para ele discernir, ele tem que ouvir a mensagem correta. Aleluia! Ele tem que ouvir que está errado para ter que consertar. Aí abraça, andaia. A pregação do evangelho é: estamos todos condenados e não há solução para nós, segundo as nossas forças e segundo as nossas obras. Cada braça e arama. Aleluia, e a pregação continua, mas tem um que foi para a cruz sem pecado, morreu naquela cruz, ao terceiro dia ressuscitou, ressurreto nos enviou a pregar a salvação. Como ele morreu sem pecado, ele agora tira o nosso pecado. Eis que te apresento o seu Salvador, o seu Senhor, Jesus Cristo, te oferece livramento da ira futura. Quem quer esse Salvador? Quem quer esse Salvador? Alguém entendeu essa palavra? É necessário urgentemente avivamento para a igreja. É necessário que a igreja avivada vá ao mundo todo e anuncie o Salvador. Agora é necessário resposta sua e minha, se eu quero avivamento. Adashamai. E aquele que não é salvo, é necessário resposta, se quer um Salvador como Jesus Cristo. Aleluia. E aí eu quero encerrar lendo 2 de Pedro 3:17 e depois 18. O que está escrito na NVI é assim, e eu achei melhor para você entender, para nós entendermos. Portanto, amados, sabendo disso, tudo que nós já falamos aqui, porque isso está no capítulo 3 de 2 de Pedro.
Sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Meu Deus, vou repetir. Portanto, é um conectivo, está ligando tudo. 17 e 18 são os dois últimos versículos do capítulo 3. Portanto, então ele está dando um motivo. Sabendo disso o quê? Que nós precisamos de estar avivados, sermos pessoas morais, empolgadas com Deus, comprometidas com Deus, e também anunciar o Evangelho, porque Deus é longânimo e quer salvar a todos. Ele quer que nenhum se perca. E por causa disso, portanto, amados, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Guardem-se. Sabe o que quer dizer essa palavra? Guardem-se. Estejam constantemente guardando a si mesmos. Eu sou de Deus. Olha, eu tenho uma proposta para você. Eu vou te dar R$1.000 para você fazer isso e aquilo de errado. Por favor, meu irmão, me respeite. Eu sou de Deus. Toma um vinhozinho aqui comigo, por favor. Não, mas o pastor fulano de tal falou que pode beber vinho. Por favor, eu não quero. E se não for pecado? Todo jeito eu vou para o céu. Agora, se for pecado, tu não vai. Guardem-se a si mesmos. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que ter firmeza na caminhada, decisão na caminhada. Olha, eu tenho um emprego para você, só que você vai trabalhar à noite, só vai ter uma folga por mês, mas você vai ganhar R$5.000. Obrigado, não quero. Você é louco? São 5.000. Louco é quem não põe o céu em primeiro lugar. Essa vida vai passar, as propostas vão passar. Eu quero morar no céu. E não adianta rejeitar 5.000 e depois ficar reclamando. Aí, tá vendo, Jesus? Eu rejeitei 5.000, pensei que o Senhor ia me dar 10 só porque você para com isso. Se você está avivado, você quer o céu, custe o que custar. Então, estejam se guardando. E nesses dias, são os dias mais terríveis. Tudo camuflado, tudo misturado. Onde está a verdade? Quem está pregando a verdade? Qual é a igreja séria? Qual é a igreja certa? Quem é o líder? Quem é a líder? Não interessa, querido. Seja avivado para você ver. Seja cheio do Espírito Santo para você ver. Vai dar caçai. Deus te dá discernimento, Deus te dá direção, Deus te dá graça, Deus dá-te renovo, Deus muda a sua história. O segredo é: enchei-vos do Espírito. Fique sobre os pés. Quando a palavra urgência é colocada diante da igreja, ela precisa temer e tremer. Porque eu não estou vos anunciando a Assembleia de Deus Filadélfia. Eu não estou lhes anunciando uma associação. Eu não estou lhes anunciando um pensamento filosófico. Eu lhes estou pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Eu estou ministrando uma palavra revelada pelo Espírito Santo. Será que alguém pode levar isso a sério? Será que alguém pode meditar sobre isso? Porque esta palavra nos diz que tem que discernir e aceitar.
Será que o nosso ministério está tão frutífero quanto Deus quer? Será, preste atenção, não andem por gentileza, porque agora é a hora de dar respostas para Deus. Será que a nossa adoração tem fruto? Será que a nossa oração tem fruto? Deus está ouvindo no sentido de ouvir para responder. Nós somos a igreja que odeia a imoralidade ou compactuamos com ela? Ragana Shuramai. Se a igreja soubesse o que é um avivamento, não fecharia o seu coração na hora de dar respostas, não teria medo de render a sua vida, porque sem avivamento não haverá céu. Tem alguém nessa noite que quer deixar Deus ser Deus na sua vida? Ou a maioria de covardes? Tem alguém nessa noite que tem ousadia e coragem para dizer: custe o que custar, eu quero o que Deus quer para mim? Rabará Shakandarai, Uramadasu Rabai. Não existe avivamento para quem tem reservas. Não existe avivamento para quem diz isso pode, isso não. Não existe avivamento para quem diz é do meu jeito. Avivamento é para quem se rende. Por isso que Pedro disse: arrependei-vos. Pedro não disse arrependa dos pecados primeiro, ele diz arrependa de ser quem você é, porque Deus tem uma nova roupagem, Deus tem um novo modelo de vida para ser. Ramai Gdosha, Ramandai, só quem se rende dessa forma que eu estou falando, levante as tuas mãos, Kadácia, Ramashadai. Com as mãos levantadas, escute isso. Eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Escute isso com as mãos levantadas. O derramar é com Deus, o aceitar é com você. O derramar é com Deus, o arrependei-vos é com você. O derramar é com Deus, o avivamento vem dele, só ele pode promovê-lo, mas ele promove na vida de quem tem fome e sede de Deus. Por isso, mandamentos parece que paradoxais, mas que nos ajudam a entender isso. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Rabana, Urabakasharamandaraganarai, Urabashadaya, Uribiala mandaragai. Por isso o salmista diz: aviva-nos, Senhor, e seremos avivados. E Deus diz: arrependei-vos e eu vos darei o perdão e o avivamento. Xaracalabaragai. Você pode ser batizado com o Espírito Santo agora. Você que está pela internet pode ser batizado agora, renovado agora, avivado agora. Eu rogo aos céus
que um clamor de línguas estranhas seja derramado sobre a igreja. Arabadai, eu rogo ao céu, Senhor, inclua esta igreja no avivamento inicial, para que toda a terra receba os avivados. Cadabrabadaraia, orabandagachai, aviva este altar, Senhor, aviva todos nós que estamos neste altar, aviva estas obreiras, meu rei, aviva estas obreiras e estes obreiros, meu rei, amandaracassamai, aviva estes adolescentes ainda mais, encha cada um, levanta cada um, usaramandá-se amanda, aviva esses varões, aviva esses esposos, aviva estes jovens varões, Cadabassamá, aviva, 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 aviva estas jovens, Cadabassaia, aviva, Rossamanda, aviva estas senhoras, Cadácia, Orabanaracaia, aviva esse ministério, Oretamará, Catarabassora, Arabataramacotarabaya, aviva este homem, obreiro que entrou aqui com o coração vazio. Aramai, Urabacandaraia, dê respostas ao céu, porque o céu já está dando resposta. Dê respostas a Deus, pois Ele já está dando resposta no meio de nós. Recebei dons de profecias, recebei dons de curar, recebei dons das revelações e visões gloriosas, recebei o sopro do Espírito Santo, trazendo avivamento, soprando nas tuas narinas, agora, Xarábia, Urabá, Xarabacai, Urabatarachanai, começa a se revoltar e dizer: eu não quero esse tipo de vida meio termo, eu quero glória, eu quero unção, eu quero o poder do céu. Deus está pegando na mão de gente aqui e levando para outra nação. Adabacaçai, não é gente covarde não, é gente que está se enchendo, que está dizendo: é o Senhor, é a tua vontade, é a tua voz. Cadabraçandai, Deus está pegando mão aqui e levando para o altar, mas não é para fazer parte do altar, é para ser o pastor do altar. Recebei, 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 recebei as marcas de Deus, receba a marca do Espírito Santo. A igreja avivada, Arabacaxai, ela tem as digitais de Deus. O homem avivado tem as digitais de Deus. A mulher avivada tem as digitais de Deus. Identidade. Rabacharai, ama como Jesus amou, perdoa como Jesus perdoou, busca como Jesus buscou, chora como Jesus chorou, tem compaixão como Jesus teve compaixão. Pastor, isso não é verdade? Então segura aí, Gadabaço Darabai. 4:19 de Gálatas: eu tenho tido dores de parto por vocês, até que Cristo seja formado em vós. Deixa Ele surgir através da sua vida, deixa Ele amar
através da sua vida, deixa Ele salvar através da sua vida, deixa Ele ter compaixão através da sua vida, deixa Ele abraçar pessoas através da sua vida.